Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e agora eu vou resolver a segunda questão da lista de exercício de cinemática do 9º ano da Escola de Aplicação. E a questão diz o seguinte: das afirmações, aí no final aqui, das afirmações, aqui embaixo ele diz são corretas. 1. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial. Quer dizer, o cara tem uma partícula, ele está perguntando, ela está em movimento em relação a um referencial. Ele pergunta, ela pode estar em repouso em relação a outro referencial? Então ela está em movimento. E em relação a um referencial, ele quer saber se ela pode estar em repouso em relação a outro referencial. Então, bora olhar aqui o exemplo, que é o seguinte. Eu tenho aqui, olha, um eixo, representado por essa barra aqui. Eu tenho um carrinho aqui que ele tem um ponto vermelho e um ponto azul. E aqui embaixo eu tenho uma régua, é só para exemplificar. Quer dizer, A aqui é 0, a posição aqui é 1, a posição aqui é 2, a posição é 3. A posição do vermelho é 1,2, a posição do azul é 3,5, por exemplo. Então, nós vamos ver o seguinte. Esse vermelho, ele está em repouso em relação ao eixo azul, verde que eu coloquei aqui. Está em repouso porque está todo mundo parado. A distância, né, a posição em relação ao vermelho em relação a ele não muda. Então está todo mundo em repouso. Agora eu vou ligar o carrinho. Quando eu ligar o carrinho, ele entra em movimento. E aí a posição do vermelho está mudando em relação a ele. Quer dizer, esse vermelho, enquanto estava ligado o motor, a posição dele estava aumentando. Era 1,2, agora já está em 3. Quer dizer, ele estava em movimento em relação a esse aqui. Agora, em relação ao azul, o azul também estava em movimento em relação ao verde, mas a distância, né, aqui, a posição, se eu colocar o eixo no vermelho, nunca vai mudar a posição. Se aqui fosse uma régua, se esse aqui, o carrinho fosse uma régua, a posição era essa aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, e aqui 2, aqui 50 centímetros na verdade, e aqui 2,8. Quando o carro está em movimento, olha, a posição, o referencial é aqui, a posição não está mudando, os dois. Então, o vermelho em relação ao azul está em repouso. Quer dizer, esse vermelho ele está em movimento em relação ao eixo verde aqui. Mas ele está em repouso em relação ao azul, porque esse referencial está com os dois, estão em movimento, olha. Aí os dois vão estar em movimento em relação ao verde, mas o vermelho em relação ao azul está em repouso em relação ao outro. Essa primeira está correta. Se a primeira está correta, ele diz aqui, são corretas. Apenas 1 e 2, pode ser. B, apenas a 3. Não, a 1 está correta, então não pode ser B. Ninguém marca B. C, apenas 1 e 3. Não sei, a 1 está correta, ainda não vimos a 3. D, todas. Talvez, né? A gente ainda não viu o restante. E na letra E diz apenas 2 e 3. A 1 está correta, está dizendo que é apenas 2 e 3, então vamos descartar. A resposta ela vai ser A, C ou D. Vamos ver a segunda. Segunda, a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Isso aqui está correto, né? Vocês devem lembrar que a gente viu quando em relação à trajetória em relação ao referencial, a gente dizia, para um pode ser, no nosso exemplo lá, para um era uma parábola, para o outro era uma reta. Então a trajetória depende do referencial adotado. Então 1 e 2 estão corretas. Olha, pode ser alternativa A. Não pode ser C, porque está dizendo que é apenas 1 e 3, mas a 2 está correta. Pode ser todas? Pode, ainda não sei. Então a resposta, ainda não li a terceira, a resposta está entre A e D. Terceira, se a distância
distância entre dois corpos permanece constante, então um está em repouso em relação ao outro. Bem, no meu exemplo, poderia até levar a essa confusão, porque aqui a distância entre os dois, ela está sempre a mesma, né? Mas isso não quer dizer que sempre vai ser assim. Então eu tenho aqui essa roda, ela vai girar, e ela girando, olha, aí vocês podem dizer assim, olha, ele está em repouso. Veja o seguinte, aqui é o centro, bem aqui, esse triângulozinho, olha, a distância dele para o centro sempre é a mesma. Olha, não está mudando. Aí tu vai dizer, mas está em repouso? Não, porque a posição dele, ela está se alterando. Porque, olha, por exemplo, aqui, a posição dele, eu tenho aqui essa linha e tenho essa outra linha. Então a posição dele é essa. Quando eu faço ela rodar, esse triângulozinho, olha, ele está se movimentando. Então a posição dele, olha, aqui é nessa posição, vamos dizer que essa posição aqui onde eu coloquei, seja a posição 1 e 1. Aí quando chega aqui, está na posição 0 e menos 1. Está na posição menos 1 e menos 1. Quer dizer, apesar da distância do centro para ele sempre ser a mesma, sempre vai ser a mesma, mas a posição dele está mudando. Então, o que ele diz aqui, se a distância entre dois corpos permanece constante, então um está em repouso? Não. No primeiro exemplo do carrinho, o vermelho e o azul estavam em relação ao outro em repouso. Mas desse eixo girando, a distância é a mesma do triângulo até o centro. Mas ele está mudando a posição dele. Então isso aqui está errado, olha. Pode levar a confusão e dizer que está correto, mas está errado. Então, apenas 1 e 2, essa é a resposta. A letra D fala que todas, errado. Então, resposta correta, alternativa A. Bem, então aqui é bom que vocês percebam para não fazer a confusão. Se a distância é sempre a mesma, não quer dizer que ele está um em relação ao outro em repouso. Ele pode estar mudando a posição, aí ele não está em repouso. Bem, era só isso que eu queria falar e muito obrigado, até a próxima.